O culto ao orixá está presente na história, religiosidade, cultura e sociedade africana. Com o advento da Umbanda enquanto religião brasileira, que ao seu tempo se chamava Espiritismo de Umbanda, o culto ao orixá foi também tomando forma. Contudo, ele foi tomando uma forma em uma série de transgressões que precisam ser corrigidas. Lá vai ele falar de novo do racismo estrutural e tudo mais. Não, nossa fé em nada mudará. Contudo, fé e razão andam paralelamente. E para melhor cultuar ou reverenciar o orixá, é necessário compreendê-los da forma devida. Eu sou Renato Bosco, dirigente da TUSP. Caso você tenha chegado ao canal através desse vídeo, peço que nos apoie deixando like caso aprecie o conteúdo, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. Os orixás têm significados diversos na Umbanda e nos segmentos que foram se formando da mesma no decorrer da história. São vistos como forças primordiais, potências divinas, tronos da criação, dando uma relativa liberdade ao culto ou reverência e a visão de como os orixás conhecidos nos terreiros de Umbanda são interpretados e têm o seu alicerce de culto. A intenção desse vídeo não é colocar em xeque a sua visão sobre o orixá, mas melhor compreendê-los, dar uma significação sólida para poder melhor compreendê-los e também saber o que é culto e o que é a reverência dessas forças presentes nos vários terreiros de Umbanda. Ao primeiro ponto, os orixás são divindades africanas. Portanto, sim, estamos falando de divindades negras e ancestrais. A ancestralidade, sobretudo, meu irmão e minha irmã, é muito importante, não somente para os iorubás, mas para diversos povos da África. Na diáspora africana vieram, no caso, os africanos, para o Brasil escravizados, trabalhando forçosamente, e eles se viam obrigados a camuflar o culto ao orixá, no que hoje nós entendemos por sincretismo, para que o culto à ancestralidade na forma dos orixás fosse preservada, pudesse sobreviver aos momentos tortuosos pelos quais eles passaram. É muito importante nós levarmos esse ponto em voga, porque muito posteriormente, já estamos falando da polêmica data de 1908, Zélio de Moraes, Leal de Souza, precursores do Espiritismo de Umbanda, também iriam prestando o culto ao orixá. Mas talvez pela falta de conhecimento e não se aprofundar na real essência do que seria o culto ao orixá, ele passou a ser cultuado de forma muito distorcida, e é justamente essa distorção que é perigosa a nível social, a nível cultural e até mesmo a nível religioso, pois não se sabe o que é o culto e não se sabe o que é a reverência. Como Zélio e Leal de Souza talvez não tiveram o devido aprofundamento, seja por não terem ferramentas para compreensão, seja por uma visão talvez mais eugenista, acabaram associando a cultura do orixá, ou seja, o culto ao orixá, com as suas influências naturalmente cristãs. E assim, o orixá passou a tomar uma outra forma. Nos diversos segmentos que vieram a surgir posteriormente, excetuando-se, claro, a Umbanda, o Molocô, que é a mais coerente e presta o culto ao orixá tal como ele é, como uma divindade, ícone de ancestralidade e correlatos, outros segmentos acabaram dando diversas significações para o orixá. Uns os colocam como potências naturais, outros já colocam como potências divinas, tronos da criação e assim por diante, numa contextualização até mais energética, o que comumente se chama de nova era, e assim as ressignificações foram aparecendo, contudo, parece que foi apartando cada vez mais o simbolismo africano que é presente no Brasil enquanto o país mais multicultural do planeta Terra. O que, ao meu ver, essas ressignificações não seriam um problema se não fosse justamente as tentativas incessantes de pessoas como Lourenço Braga, por exemplo, de apartar essa visão do orixá como pertencente à África. A tentativa de muitos autores, não somente Lourenço Braga, mas diversos autores
de cunho extremamente eugenista, faziam de tudo para tirar a cultura africana e entrar num longo processo do que hoje é chamado comumente de embranquecimento da Umbanda. Ah, Pai Renato, então o senhor cultua os orixás como os povos de África? Não. Para eu poder prestar esse culto, eu teria que executar atos, liturgias que são pertencentes ao culto desse povo tão querido, que é o povo da África. Por exemplo, o sacrifício. O sacrifício, eu consigo entender a importância dele para a liturgia, para a ritualística dos cultos africanos, mas não é uma prática que me sustenta a fé, não é uma prática que seja executada por mim. Então, eu não teria como prestar esse culto ao orixá, assim como os iorubás o fazem. Portanto, eu não cultuo os orixás, eu reverencio. Mas qual a diferença de cultuar e reverenciar? Pois bem, vamos lá. Reverenciar é o ato de respeitar. Respeitar a ancestralidade, a teogonia, ou seja, as míticas de formação dessas divindades, a cosmogonia, é respeitar o que eles realmente são, aquilo que a história nos traz, que é a mais pura verdade. Então eu reverencio, eu respeito o orixá como uma forma de agradecer pela minha ancestralidade, reconhecer as belezas da cultura africana e mostrar o quanto está presente em nossas vidas, no caso, na minha vida. Então, eu reverencio o orixá. No nosso terreiro, nós firmamos velas para os orixás, nós fazemos orações para os orixás, aqueles nomes conhecidos, Ogum, Obaluaê, Oxalá, Iemanjá, Oxum, Nanã, nós reverenciamos em um ato de respeito, em um ato de compreensão, um ato de que nós aceitamos a herança africana que é pertencente a todos os povos de nosso país. Um ato de reverência, respeito e de dar a devida importância aos orixás que são mais cultuados na Umbanda. A Umbanda brasileira, no caso, ela tem o culto a aproximadamente 24 orixás, quando se tem registros da existência de mais de 400 orixás no panteão iorubá. Foram pessoas como nós, mortais, enviadas do Orum por Olodumare para ensinar os seres humanos a viverem na Terra. São negros, ancestralidade primeira do que hoje nós entendemos por iniciação ao orixá. Ser filho de determinado orixá é reverenciar e reconhecer a ancestralidade, religiosidade e cultura africana. Minha visão de orixá é ver o mundo e seus componentes como se cada força desses fosse um orixá. Portanto, quando eu vejo as matas, eu vejo Oxóssi. Quando eu vejo uma estrada, eu vejo Ogum. Quando eu ouço bradar de um trovão, eu reconheço Xangô. Quando eu vejo um raio, eu recordo de Mãe Yansan. Eu vejo os orixás presentes no nosso planeta através das forças que fazem da criação divina ser tal como ela é. Por mais que eu tenha essa visão energética, o que comumente se chama de nova era e tudo mais, eu jamais renego a origem dos orixás. Eu reconheço esses nomes como pertencentes à cultura de nossos irmãos e irmãs africanos. Eu reconheço a cultura iorubá que está muito presente, enraizada e consolidada na religião de Umbanda. E quando se reverencia o orixá, nós entendemos que para os povos africanos, toda a parte litúrgica é importante e não fazemos juízo. Portanto, nós entendemos que para eles o sacrifício é importante, para eles a iniciação, o longo processo de iniciação é importante. Nós entendemos que os seus trabalhos são importantes, porque a partir do momento que você respeita, reverencia o orixá, você está também respeitando o exercício da religiosidade para que se possa chegar à divindade orixá. Contudo, entender e respeitar é diferente de exercer. Eu respeito a todas as práticas, mas eu não as executo. Por quê? Muito simples. Porque o que sustenta melhor a minha fé
enquanto umbandista, enquanto dirigente, é a Umbanda que eu conheci. Uma religião livre, uma religião que visa a caridade, que visa a evolução espiritual, que visa ajudar as pessoas. Essa é a minha visão. É a minha visão e eu exerço para e passo ecumenicamente, respeitando a tradição africana. Pois sem a tradição africana, nós não teríamos a Umbanda. A Umbanda é muito mais antiga do que supostamente foi falado em 1908, meu irmão e minha irmã. Portanto, eu reconheço a ancestralidade, eu reconheço o culto ao orixá como pertencente aos nossos irmãos de Yorubá. E isso nada afeta a minha fé, porque eu continuo praticando a Umbanda que conheci, que bebe do espiritismo de Umbanda, que bebe um pouquinho da Umbanda esotérica, que bebe um pouco da Umbanda, Molocô, por que não? E sou muito feliz. Sabe por quê? É muito simples. A religião, ela tem que ser saudável. Ela tem que ser saudável e ela tem que te fazer uma pessoa melhor. Se você presta culto ao orixá ou reverencia o orixá, se isso te faz uma pessoa melhor, uma pessoa mais sábia, uma pessoa que está aprendendo com a sua prática religiosa, ambos os caminhos estão corretos. Não trataremos de intolerâncias, não trataremos de visões antagônicas. Apesar do assunto orixá ser algo muito delicado nos dias de hoje. Mas se nós soubermos respeitar a teogonia, a cosmogonia, o que o orixá realmente representa e o é, você consegue respeitar e reverenciar com muita tranquilidade. Fé e razão andam para e passo. É você entender o que você pratica na sua religião, mas sem deixar de lado ou abrir mão daquilo que te faz ser uma pessoa melhor. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida, quer deixar uma sugestão, quer deixar a sua opinião dentro do respeito, fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs de nosso canal. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.